Meu nome é Michele Maria da Silva, meu RU é 1295207. Estou cursando licenciatura em Pedagogia e foi proposto a nós, em período de pandemia, fazer o estágio do modelo supervisionado híbrido de extensão. O tema escolhido para o meu estágio foi sobre textos dissertativos argumentativos, em séries iniciais de 1º a 8º ano. Eu vou estar falando um pouco, o começo sobre a importância da escrita e da leitura em séries iniciais. Esse estágio ele tem a finalidade de complementar minha formação acadêmica e me preparar para o mercado de trabalho. Baseado em pesquisas, adquiri conhecimento e aprendizagem que vou levar para a sala de aula, pois tudo que aprendi foi através de muitas pesquisas em artigos científicos. O estágio supervisionado híbrido faz parte da grade curricular, sendo obrigatório na minha formação ou de qualquer outro estudante. A importância de um texto dissertativo é que, por meio desse tipo, verificamos que o aluno, além de compreender a proposta, soube selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões, para desenvolver a temática com exatidão. Esse tipo de texto é o mais trabalhado em sala de aula, porque por meio dele você pode expressar, a partir do seu ponto de vista, suas experiências e opiniões. Vou relatar um pouco sobre a importância da escrita e da leitura em séries iniciais. Concretizando essa aprendizagem, a criança conseguiria desempenhar melhor a elaboração de texto. Sem esse aprendizado, a criança terá dificuldades em construir textos de linguagem formal. O incentivo à leitura e à escrita deve ocorrer o quanto antes. A criança interage e aprende pelas sensações e vínculos dessa tenra idade. É importante ter a hora do conto, visitas a bibliotecas, museus e livrarias, assistir peças de teatro, noticiário e compartilhar ideias e opiniões. Assim se desenvolve um bom conteúdo para se expressar em um texto com coerência e estilo próprio. Quem não tem o hábito da leitura terá dificuldade para formar e exprimir opiniões. A falsa impressão de que é difícil escrever vem geralmente da ausência de um repertório de ideias, que só se conquista por meio da leitura. É fundamental a importância da escrita e leitura em séries iniciais, pois é dali que se enraiza na criança o conhecimento e o ensino-aprendizagem. Para a construção de textos, o impacto da leitura em séries iniciais faz o aluno despertar o costume de conhecer o mundo ao seu redor, através de livros que podem auxiliar para um extenso crescimento na sua formação e assim facilitar ainda mais a escrita. Segundo um dos teóricos, Pereira afirma que nessa expectativa espera-se que o aluno amplie sua capacidade de interpretação, que seja capaz de fazer sua própria análise crítica, tendo como base o conhecimento armazenado em seu processo de estudo. Reforçando todo esse embasamento da escrita e da leitura, a criança consegue lá na frente desempenhar um bom texto dissertativo ou argumentativo. Atualmente, estamos vivendo em uma sociedade em que a criança chega na escola com diversos tipos de conhecimento em relação à cultura letrada. É importante que o educador faça o uso da leitura e da escrita, utilizando diversos portadores de texto, que contenham diferentes gêneros textuais, como leitura de anúncio, revista, jornais, para assim a criança possa interagir ao mundo letrado, logo no início de sua trajetória escolar. É de extrema importância que o educador desenvolva as práticas de leitura e escrita no convívio escolar. O contato com diversos portadores de texto, o entendimento dos textos pelas crianças, era incentivar e desenvolver a prática de adentrar no mundo letrado com mais facilidade. Ao abordar a questão
relacionado no processo de alfabetização e letramento, entende-se que são processos indissociáveis, que devem caminhar juntos, sendo que alfabetizado é aquele aluno que conhece o código da escrita, ou seja, que ele já sabe ler e escrever. Desse modo, o letramento designa a ação educativa de desenvolver o uso educativo, o uso de práticas sociais da leitura e escritas em contextos sociais e reais. Se o nosso objetivo enquanto educadores é promover o processo de ensino-aprendizagem, devemos perceber que a linguagem é o meio pelo qual nossa ação se concretiza. Por isso que devemos, consequentemente, desenvolvê-la dessa forma, compreendemos o texto como sendo a unidade básica de linguagem verbal. Devemos utilizá-los como instrumento em sala de aula e tornar mais presente no cotidiano escolar dos alunos, trazendo para o contexto educacional diversos gêneros textuais. O trabalho realizado com a leitura infantil tem a possibilidade de resultados a uma formação de leitores e escritores competentes. Tem como objetivo formar crianças que não somente leem, mas que compreendam o que foi lido. Porque compreender é transmitir aos demais tudo o que foi entendido de uma história através das figuras, ilustrações e objetos que possam transformar um texto em leitura agradável e prazerosa. E quem ouve que possa aprender a ler o que está escrito entre as linhas, que saibam que vários sentidos e várias visões podem ser atribuídos a uma, onde se possa imaginar, criar ou reinventar. A leitura trabalhada de forma correta leva o pequeno leitor a imaginar, a captar suas formas, suas cores, sua beleza e sua magia, seu mundo imaginário, que é nele tudo é possível. Toda invenção, por mais surreal que seja, nesse mundo de leitores, tudo se tem vida e continuidade. O ato de ler tem que ser algo prazeroso. A criança não deve ser forçada a isso. Esse processo tem que ser desenvolvido com muito cuidado, para não ensinar uma tarefa exaustiva para as crianças. Tudo que se ensina às crianças, elas tendem a tirar alguma informação. Essa pode ser algo positivo ou negativo. Por isso que é muito importante que os docentes saibam manusear a leitura como algo agradável, algo lúdico que traga para o cotidiano da sala de aula um momento de descontração. Uma aula com muita troca de conhecimento deve ser algo que deixe o aluno à vontade para escolher livros que mais lhe chamem a atenção. O critério para manter pulsante o desejo prazeroso da leitura no cotidiano de sala de aula é aumentar a memória do aluno com leitura, que transmite afeto, sonhos, felicidade, poder, possibilidades, musicalidade, amizade, magia, drama e poesia. E entre muitos outros temas que preenchem na memória da criança com desejos de possibilidades interessantes para a atenção do pequeno leitor. A leitura tem uma importância de desenvolver na criança a capacidade de adquirir um amplo vocabulário, a larga comunicação, mais clara e abrangente. Facilita o desenvolvimento intelectual e social. Através da leitura, a linguagem do aluno fica a cada dia mais rica quando posta em prática constante. O desenvolvimento da leitura na vida das crianças pode começar de muito cedo, através dos pais, em seu conforto do lar, a partir da história que as crianças têm contato, apenas para ouvi-las. Elas começam a despertar o hábito de gostar de leituras, assim inicia.
o ciclo da leitura. Com o passar dos anos, vai desenvolvendo, contudo é na escola que a leitura precisa e deve ser incentivada pelos professores. Essa corrente de conhecimento pode ser trabalhada de forma a evidenciar a importância que a mesma terá no desenvolvimento futuro dos alunos. A proposta da leitura no ensino fundamental é formar leitores críticos, que saibam agir, sempre utilizando a ética e a moral. Através de conhecimento adquirido, possam crescer com uma visão de mundo, onde tudo pode ser modificado. Isso só depende do ponto de vista que se vê. A proposta também espera que o percorrer do caminho acadêmico dos educandos, eles possam engrandecer seu conhecimento intelectual e social, que possa dessa forma cooperar para formar uma sociedade mais justa. A entrada da criança no mundo da escrita se dá pela aprendizagem de toda a complexa tecnologia envolvida na aprendizagem do ato de ler e escrever. Precisa fazer o uso e envolver-se nas atividades de leitura, escrita e apropriar-se do hábito do sistema da escrita nas séries iniciais. A criança, sem ser alfabetizada, é apropriada em funções e no uso de língua escrita. E no uso da linguagem escrita, essas crianças letradas, sem serem alfabetizadas, podem ser letrar antes e alfabetizar depois. Essa compreensão é a grande problema das salas de aulas. Explica o fracasso do sistema de alfabetização na programação contínua. É necessária uma proposta pedagógica que suporte o pleno desenvolvimento desses aspectos, envolvendo-os na aprendizagem da leitura e da escrita, desde o início da escolaridade, tendo em vista proporcionar ao aluno formas de utilização da escrita para diferentes finalidades. Desse modo, a alfabetização na perspectiva do letramento deve evidenciar a importância do trabalho com diversos gêneros textuais, com base nos diferentes suportes de leitura. Dessa maneira, aprender a ler, a escrever, envolve a apropriação do sistema alfabético e ortográfico e o desenvolvimento de habilidades textuais, ou seja, na elaboração de textos observando os elementos discursivos, conforme a tipologia textual, de modo a perceber que cada gênero tem uma forma diferente quanto à estrutura e à organização. A entrada no universo da cultura escrita e o progressivo envolvimento com as práticas sociais de leitura e escrita não só ampliam suas experiências de vida. Basta lembrar que o impacto amplificados que o processo de alfabetização e letramento tem sobre o repertório linguístico falante. Nós vemos aqui a importância da escrita, da leitura em séries iniciais, que é muito importante que os pais criem esse ciclo de leitura na criança, na sua casa, com leituras, contos de histórias, que levem seus filhos a teatro, né? Que incentive o seu filho desde pequeno a ter o convívio com livros, para mais tarde eles não terem dificuldade, né? Na escrita, na leitura, que eles possam elaborar textos, porque criando essa base bem fortalecida em séries iniciais, a criança não terá tanta dificuldade lá na frente. É onde acontece que muitas vezes falta esse incentivo em casa e muitas vezes falta esse incentivo em sala de aula. Então, é interessantíssimo que as crianças tenham contato com o livro desde pequenos, com histórias, que eles tenham contato com revistas, com gibis, né? Para que eles possam comecem a gostar mais da leitura, né?
de uma forma mais prazerosa. Eu vou relatar um pouco agora sobre a importância dos textos dissertativos e argumentativos em séries iniciais e sobre as dificuldades em elaborar um texto do tipo. É importante destacar que escrever continua sendo um grande problema dos estudantes de qualquer nível, principalmente quando há uma cobrança na tipologia textual. Logo, a tarefa não é impossível, só se escreve lendo e escrevendo sem parar. Quanto mais dedicação e perseverança, mais chance o estudante tem de melhorar seu texto, escrever e reescrever todos os dias. A importância do texto dissertativo não é somente se preparar para a vida profissional. A importância do texto dissertativo é se preparar todos os dias para qualquer discussão social, a fim de um simples aluno tornar-se um grande cidadão. A todo momento estamos em contato com a leitura e a produção de texto, desde um breve comentário em uma rede social até textos jornalísticos, romances, poemas, e por isso que na escola a disciplina de produção de texto deve ter objetivos e desenvolvimentos de habilidades e competências linguísticas para que o aluno transforme em sujeitos capazes de se colocar no mundo e pela linguagem. Saber escrever um bom texto pode não ser uma tarefa fácil, já que além de conhecimento sobre o mecanismo linguístico necessários para a construção do texto. Vou relatar um pouco sobre a importância dos textos dissertativos e argumentativos em séries iniciais. O texto dissertativo, dentro dos moldes formais, é conhecido como um produto do processo de escolarização do aluno. Essa intenção de persuasão, presente na linguagem discursiva, implica o esforço de uso da argumentação, ou seja, no sentido de determinadas conclusões. A criança, ao mesmo tempo que vai compreendendo as características próprias do seu discurso argumentativo oral, vai também compreendendo e desenvolvendo a do tipo argumentativo escrito. Acrescenta-se que a linguagem escrita não é considerado como a representação direta da linguagem oral, mas sim uma modalidade da linguagem que tem características próprias. Também não se deve esquecer que dissertar faz parte da realidade em que vivemos. Discutir temas sociais, políticos e até econômicos é essencial para tornar qualquer estudante um verdadeiro cidadão. Além disso, não há como escrever um texto sem uma visão de mundo, levando em consideração as questões sociais do assunto solicitado. Um dos aspectos mais importantes no momento é ensinar o aluno a fazer um texto dissertativo, é saber expor com clareza a temática exigida. Para isso é necessário não somente dominar a língua, mas principalmente dominar o assunto. Muitas vezes o texto segue todos os padrões gramaticais, porém há um total deslize do tema. Saber ler é primordial para o entendimento da abordagem temática. Além disso, não é como escrever um texto sem uma visão de mundo. Levando em considerações questões sociais, o aluno poderá apresentar argumentos em defesa de um ponto de vista, selecionando e argumentando, organizando fatos que ajudem a ter uma postura crítica de várias áreas do conhecimento. Ao ler um texto em que o aluno apresenta um poema ou parte de uma poesia, confirma-se a visão de mundo que o professor sempre exige, mas que nem sempre mostra aos estudantes. Muitas vezes falam que as crianças não gostam de ler. Nem sempre é verdade. Cabe nós mostrar conteúdos interessantes, que despertam nele um interesse pela leitura. Quando temos o objetivo de convencer, passa a ser uma argumentação. Se o texto argumentativo tem como propósito principal
implicar ideias, a argumentação procura formar opiniões de leitura. No texto dissertativo, apresento ideias para serem desenvolvidas. Já no texto argumentativo, apresenta argumentos com provas completas. Logo, o fato é uma realidade desse tipo de texto. O professor vai ensinar o aluno a escrever, a expressar e organizar, que é capaz de dar tudo o que viu, ouviu e leu em livros, revistas, fitas, discos, experimentou em laboratórios de toda ordem. Cabe a ele agora constituir-se no intelectual do aluno, oferecendo uma determinada forma de organizar a informação dentro de um determinado campo de estudo, ou seja, seu conhecimento mais precioso não é mais de ordem factual, mas de ordem relacional. Todo texto dissertativo necessita de recursos. A linguagem figurada enriquece o teor de um texto. Um texto dissertativo torna-se mais original quando as palavras podem ter outro sentido. É preciso que o professor examine cada texto dos alunos, valorizando informações pertinentes, mas também incentivá-lo diante das dificuldades. Em qualquer tipo de texto, o aluno deve ficar atento à estrutura do texto. Na dissertação temos introdução, desenvolvimento e a conclusão. Não se existe uma dissertação sem a parte introdutória. Em alguns casos, o aluno faz uma introdução esquecendo completamente de abordar o tema. É importante comentar que o desenvolvimento é a parte principal da redação. É nele que o estudante irá discutir toda a sua visão do tema. Apresentará fatos, exemplos e discussões coerentes, que despertam o leitor para uma viagem sobre o tema. Finalmente, a conclusão, que é o fecho do texto dissertativo. Na conclusão, há uma síntese ou uma reafirmação do que foi dito. Ou seja, uma boa conclusão pode terminar com um bom resultado. As aulas de português são, portanto, aulas de falar, ouvir, ler e escrever. Textos em uma complexidade gradativa, com atividades que promovam, entre outras habilidades, a compreensão das relações sintáticas e semânticas e pragmáticas, que caracterizam textos orais e escritos, estruturados de forma clara e coerente. O professor de língua portuguesa precisa, nesse contexto, ter consciência do tipo de informação linguística que pretende abordar com seus alunos em cada situação de fala que trouxer para a sala de aula. É necessário a constante reflexão acerca dos recursos didáticos que devem ser utilizados em exercício com estruturas de escritas de várias formas de língua. Sempre que forem exigidas pelo contexto, a consciência linguística desenvolvida a partir do contato do aluno com a nossa diversidade linguística e cultural é o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aqui a gente falou um pouquinho sobre como fazer um texto dissertativo argumentativo, onde muitas vezes o aluno ele faz um texto, mas no decorrer do texto ele perde o foco do tema, ou ele esquece de falar sobre o tema que ele escolheu, não sabe de fazer as divisões certas, que é a introdução, desenvolvimento, conclusão, tem dificuldade de expor suas ideias em cada tópico desses. A introdução, no caso, ele vai ter que dar uma pincelada do que ele vai falar no desenvolvimento. No desenvolvimento, ele vai fazer o decorrer do assunto dele. E a conclusão, ele vai fazer o fecho final, né? E vai falar tudo o que ele comentou na introdução e no desenvolvimento. Muitas vezes, eles têm dificuldade de fazer um texto do tipo, né? Esses textos são muito utilizados em concurso público, são utilizados em Enems, né?
É um texto do gênero que mais se faz em sala de aula, né? Diga-se de passagem que é um texto que quando começa a fazer o texto, já começam fazendo um texto dissertativo, argumentativo, né? Onde o aluno, ele ainda não consegue entender, às vezes, muito sobre o tema. Ele vai falar algo, mas ele não sabe do que ele está falando, né? Então, é interessantíssimo que o aluno aprenda, entenda sobre o assunto para conseguir falar no seu texto. Também esse texto, ele nos remete a ideias como as nossas experiências, nossas opiniões, né? Temas sociais, temas políticos que vêm do nosso entendimento. Que nem fala assim, ó, discutir temas sociais, políticos e até econômicos é essencial para tornar qualquer estudante um verdadeiro cidadão. Além disso, não há como escrever um texto sem uma visão de mundo, levando em consideração as questões sociais do assunto solicitado. Então, é interessante que o aluno tenha um entendimento social sobre esses assuntos, né? E que ele possa dissertar, ele possa estar falando, né, com as suas opiniões, se expressando da melhor forma, né? E ali o professor estará analisando, né, a sua opinião e levando em considerações alguns tópicos. Aqui diz assim, ó, para isso é necessário não somente dominar a língua, mas principalmente dominar o assunto. Muitas vezes o texto segue todos os padrões gramaticais, porém há um total deslize do tema. Saber ler é primordial para o entendimento da abordagem temática. Então, além de você entender do assunto, você tem que saber o que você está escrevendo, né? Entender sobre o assunto, para não acontecer esses deslizes no meio do texto, né? Essa dificuldade com a gramática também, né? Que conta muito. O aluno tem que ter uma visão de mundo, onde ele pode estar defendendo com o seu ponto de vista, né? Algo assim que ajude ele a ter uma postura crítica, né? Onde ele vai defender várias áreas do seu conhecimento. E também, assim também ele vai poder selecionar, organizar fatos que ajudem ele a ter uma postura crítica sobre o assunto escolhido. A criança, ao mesmo tempo que ela vai compreendendo as características próprias do seu discurso, vai também compreendendo o desenvolvimento do tipo argumentativo escrito. A linguagem escrita não é considerada como representação direta da linguagem oral, mas sim uma modalidade de linguagem que tem características próprias. Cabe a nós também, educandos, mostrar ao aluno conteúdos interessantes, né? Porque não adianta a gente falar para eles que eles não sabem ler, não sabem escrever, não sabem construir um texto, se nós não mostramos algo que chame a atenção, algo que eles gostem, que tenham prazer em fazer, né? Assuntos que chamem a atenção, que eles possam ter um certo entendimento, que eles já conheçam sobre a questão, né? Que vão ter mais facilidade de elaborar um texto do tipo. Cabe a ele agora construir no seu intelectual do aluno, oferecendo determinadas formas de organizar a informação dentro de um determinado campo de estudo. Ou seja, seu conhecimento mais precioso não é mais de ordem factual, mas sim de ordem relacional. Todo texto dissertativo necessita de recursos. A linguagem figurada enriquece o teor de um texto. É interessante que o professor ele investigue o aluno para que, examinando cada texto do aluno e valorizando cada informação, né, nele escrito, e incentivá-lo diante das dificuldades, né? Ao decorrer da formação do texto, ele vai ter dificuldade
e o professor ele deve estar atento a isso, incentivar o aluno para que ele consiga construir o seu texto.